Sejam bem-vindos, meus irmãos. Vamos nos reunir novamente para o nosso Evangelho, buscando nos envolver na mensagem que chega até nós através das intuições espirituais, buscando trazer o conforto nas nossas dores, nas nossas angústias, compreendendo todas as vicissitudes que chegam até nós. Com essa compreensão, possamos então nos fortalecer e voltarmos para a luz, seguimos a nossa jornada de acordo com o nosso compromisso reencarnatório. O nosso Evangelho de hoje será uma sequência do anterior, onde tratamos da perda de entes queridos. E hoje a vida continua após essa perda. Como proceder? Vamos iniciar com uma mensagem do livro Vinho de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, ressuscitará. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. João 11, 23. Há muitos séculos, as escolas religiosas do cristianismo revestiram o fenômeno da morte de paisagens deprimentes. Padres que assumem atitudes hieráticas, ministros que comentam as flagelações do inferno, catafacos negros e panos de luto. Que poderia criar tudo isso senão o pavor instintivo e o constrangimento obrigatório? Ninguém nega o sofrimento da separação. Espírito algum se furtará ao plantio da saudade no jardim interior. O próprio Cristo emocionou-se junto ao sepulcro de Lázaro. Entretanto, a comoção do celeste amigo edificava-se na esperança, acordando a fé viva nos companheiros que o ouviam. A promessa dele ao carinho fraternal de Marta é bastante significativa. Teu irmão há de ressuscitar, asseverou o mestre. Daí a instante, Lázaro era restituído à experiência terrestre, surpreendendo os observadores do inesperado acontecimento. Gesto que se transformou em um vigoroso símbolo. Sabemos hoje que o Senhor nos reergue em todas as partes, nas esferas variadas da vida. A ressurreição vitoriosa é sublime nas zonas carnais e nos círculos diferentes que se dilatam ao infinito. O espírito mais ensombrado no sepulcro do mal e o coração mais duro são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. O Senhor não sensibilizou tão somente por Lázaro, o amigo divino, e sua mão carinhosa se estende a todos nós. Reponhamos a morte em seu lugar de processo renovador e enchei-vos de confiança no futuro, multiplicando as sementeiras de afeições e serviço santificante. Quando perdedes temporariamente a companhia direta de um ente amado, recordai as palavras do Cristo. Aquela reduzida família de Betânia é a miniatura da imensa família da humanidade. Mestre amado querido, estamos aqui nesse Evangelho buscando envolver todas as pessoas que de alguma forma terão acesso, as pessoas que participam dos grupos das mídias sociais, dos grupos do Facebook, Prece Espírita Allan Kardec, Reflexões Diárias Portugal, Caminho da Espiritualidade, a página Osmar Pires, do grupo Reflexões Diárias do canal do YouTube, dos grupos de WhatsApp, Reflexões Diárias, de estudo, de tratamento, de postagem, dos grupos Allan Kardec, dos grupos Caminho da Espiritualidade, pedidos de orações, enfim, de toda e qualquer forma de mídia divulgada que possam ter acesso, que todos os nomes colocados nessas mídias a pedido de oração, daqueles que foram anotados, dos que não foram anotados, daqueles que os nossos pensamentos se elevem buscando eles,
a todos os administradores, que todos possam receber um conforto, possam receber um carinho desse Evangelho, e que os benfeitores espirituais, sob a orientação do nosso Mestre amado Jesus, possa visitar cada um, levando conforme o merecimento a paz, a harmonia, o amor, a cura. Que possamos todos nos envolver nessa palavra, um evangelho especial que busca levar um pouco de conforto aos pais que perderam seus filhos, aos filhos que perderam seus pais, aos maridos e esposas que perderam seus parceiros, aqueles que de alguma forma perderam seus entes queridos. Que possamos receber as bênçãos do alto nesse evangelho e que possa ser um momento de união de nós encarnados que aqui estamos e os nossos parentes desencarnados que partiram, que todos possamos nos envolver num único sentimento, o amor. Para o amor não existe barreiras. O amor ultrapassa todos os limites. O amor é a força do universo. O amor liga encarnados a desencarnados, desencarnados a desencarnados, encarnados a encarnados. O amor move tudo. E em nome do amor, estamos aqui. Do amor que Deus tem por todos nós. Do amor de Jesus Cristo que nos leva até o Pai. Do amor da nossa Mãe Santíssima, que enxuga as nossas lágrimas e intercede por nós junto ao Pai. Do amor que temos cada um pelo outro, daqueles que nós já aprendemos a amar, daqueles que ainda iremos aprender a amar. Pedimos a todos que abram seus corações para o Evangelho de hoje. Graças a Deus. Como nós vimos, a vida continua. A morte é apenas uma etapa. Só existe morte para o corpo biológico. O espírito, ele é eterno. Nós passamos por processos de reencarnação, indo e voltando várias vezes, quanto necessário for, para o nosso aprimoramento moral, para a nossa reparação dos erros do passado, para aprendermos coisas novas e também, principalmente, para aprendermos a servir aqueles que vêm na retaguarda. E mesmo com esse conhecimento que nós temos hoje da eternidade do Espírito, mesmo com a certeza de que um dia pereceremos do corpo físico e voltaremos ao nosso verdadeiro lar, que é o plano espiritual, esse momento de retorno nos dá pavor, causa muita dor e muito temor aos que estão perto ao retorno da pátria espiritual. Existem lágrimas dos dois lados, dos que partem e dos que aqui ficam. E dentre essas percas, as percas dos entes queridos, sem dúvida, são as maiores dores que um ser humano sente. Mas quando perdemos um ente querido, a dor é tão intensa que, mesmo compreendendo que a vida continua, não conseguimos superar essa dor de imediato. Alguns carregam essa dor pelo resto dos seus dias como encarnado. Até porque nós desconhecemos quais os motivos que justificam essas coisas. Sabemos que Deus é perfeição e justiça, mas nesse momento ainda não conseguimos compreender por que temos que passar pelas desencarnações, principalmente daquelas mais ligadas, principalmente dos filhos. E sobreviver sem a presença deles é uma missão muito difícil. E com certeza é uma lição para os espíritos que desencarnam, é uma lição para os pais, para os avós, para os maridos. E é necessário que se refaça. Mas como nos refazer com uma dor tão imensa? Se nós temos só vontade de chorar, há tempo de chorar, há tempo de reconstruir, há tempo de voltar a caminhar.
Cada um terá um tempo certo para começar a se desfazer dessas amarras que nos prende a essa dor. Podemos chorar, temos o direito, sim, do nosso luto, temos o direito de nos entristecer. Krishna, tratando da questão da tristeza humana, diz que um homem sábio é aquele que diante das suas tristezas se entristece e diante das suas alegrias se alegra. Porque se nós não nos entristecemos com as nossas tristezas e não nos alegramos com as nossas alegrias, nós não alcançamos ainda a sabedoria. Krishna afirma ainda que quando estamos diante de um momento triste, devemos nos entristecer, mas não muito. E quando nós estamos diante de momentos alegres, devemos alegrar, mas não muito. Porque um homem sábio é aquele que se entristece, mas não tanto quanto exagera, quando extrapola e transforma aquela dor em momentos de desequilíbrio. E os momentos alegres também devem ser dosados, para que a alma possa sentir necessariamente o equilíbrio, porque o exagero, tanto na tristeza como na alegria, pode causar o desequilíbrio de pensamentos. E baseado no que Krishna fala, as obras espíritas vêm nos dizer que é lícito sim chorar. O choro da saudade, o choro do sentimento da falta, esse choro da ausência, ele é justo porque ele vem em função de uma dor, de uma perda. Então, um pai tem que chorar pela perda do filho, uma mãe tem que chorar, um marido pela perda de uma esposa, um filho pela perda de sua mãe, uma esposa pela perca dos seus filhos, e assim, pela perca de um pai. É o choro da aceitação, o choro da saudade. Mas o que nós devemos evitar é o choro do desespero. Aquele choro que faz mal aos dois lados, porque é o choro da inconformação, da não aceitação. É aquele choro de cobrança, aquele choro de desequilíbrio e que afeta os dois lados e principalmente o outro lado. Porque nós aqui ainda estamos cercados dos parentes que ficaram, né? Muitas vezes temos outros filhos, às vezes temos pai, temos mães, temos irmãos, temos companheiros, mas quem parte está sozinho, chega no plano sozinho, perde toda a referência de família. Às vezes tem algum acesso a alguns antepassados mais recentes que ele possa ter conhecido, mas na maioria das vezes é tão restrito. Aqui ficou o seu grupo familiar, ficou seus amigos, ficou sua vida. Então, a carência de quem parte é muito maior do que dos que ficam. E aquele choro, que não é o choro da saudade, mas o choro que desequilibra emocionalmente, acaba chegando até esse espírito recém-desencarnado, promovendo uma grande desarmonia. Porque ele quer voltar e não pode voltar. Ele quer curar as nossas lágrimas e não pode. Então, ele recebe através das nossas vibrações mentais, pela sintonia, toda essa angústia, toda essa tristeza e ele entra em desespero. Ele totalmente desequilibra, porque ele não consegue resolver uma situação de tanto voltar e de ajudar, mas ele continua recebendo as nossas vibrações de desequilíbrio. E aí ele desestabiliza todo um processo de equilíbrio que ele já estava fazendo. Ele desestabiliza, porque as nossas ondas mentais chegam até ele e ele piora. Nós temos que, nesses momentos, ainda que difícil aceitar essa situação, né, buscarmos algumas atitudes que nos remetam ao equilíbrio, que nos remetam a levar paz
a esses entes queridos. No momento inicial, é natural que muitos pais, com a perca de seus filhos, mantenham intactos seus quartos, seus bens. E, passado algum período, eles começam a cultuar aqueles momentos, as roupas sujas, os bens, os quartos ficam intocáveis, mas acaba servindo apenas para culto à dor. É natural que os pais entram nos quartos dos filhos que partiram, começam a chorar, não querem desarrumar, não querem que muda nada, e entra lá para sofrer, para relembrar só os momentos de dores, né? Cultuando lágrimas de desesperos. Mães, principalmente, entram em total desequilíbrio e suas ondas mentais alcançam seus filhos no plano espiritual, e isso se estende também a pais e a outros entes queridos. Podemos sim, devemos sim manter ligações com os nossos entes que partiram, manter alguns itens que nos são caros, né? Mas será que nossos entes gostaríamos que nós ficássemos trancados em quarto, cultuando eles, cultuando aqueles bens que poderiam ser úteis? Quantas pessoas não necessitam de um agasalho, de um sapato, de um tênis, de uma roupa, né? Quantos não poderiam ser beneficiados com aqueles utensílios, com aqueles itens que estão ali guardados, servindo apenas para o culto, servindo apenas para nos provocar desequilíbrio? Será que os nossos entes queridos não ficariam mais felizes se soubéssemos que estamos levando um pouco de conforto a outras pessoas necessitadas? E será que o nosso coração também não poderia receber esse conforto, saber que com aqueles itens que estavam ali até então, simplesmente para nos servirmos de choro, de lembranças dolorosas, podemos estar ajudando outras pessoas, né? Precisamos ver também daqueles outros entes queridos que ficam. Muitas vezes, uma mãe, quando perde um filho, ela esquece que existem outros familiares, esquecem dos seus outros filhos que aqui ficam, esquecem, natural que às vezes as filhas esquecem que existe um marido, que existem filhos, fica cultuando a mãe. Isso vale para pai, vale para os entes, que vale para os cônjuges, ou seja, nós passamos ao culto da dor e esquecemos do culto do amor. O culto do amor ao que já foi e ao culto do amor dos que aqui ficaram. Pois nós vivemos em função de cultuar a dor. E esse desequilíbrio promove o desequilíbrio do ente que lá está desencarnado. E isso não nos ajuda. Nós precisamos visualizar o lado do amor, aquele lado que nos dá a confiança que o Espírito é eterno e que aquele que partiu nos aguarda lá no momento certo, mas para ele estar bem para nos receber, é necessário que nós estejamos bem aqui para equilibrá-lo, porque ele está num momento de carência muito maior do que o nosso. E todas as ondas mentais de desequilíbrio que nós enviamos chegam até ele. Precisamos saber sobre que a morte não tem poder sobre o amor. O amor é uma força maior do universo. O amor não acaba com a morte. O amor permanece. E no momento certo estaremos unidos novamente com aqueles que amamos. Há uma lenda muito antiga, uma lenda judaica, que conta que uma vez um rabino chegou em casa, encontrou sua esposa no canto chorando. E ele perguntou a ela: "O que houve? Por que você está chorando?" Ela disse a ele: "Porque um Senhor muito bondoso me deu 2 pérolas para que eu cuidasse delas, o tempo que eu pudesse. E ele disse que um dia viria buscar. E eu aceitei.
E hoje esse Senhor muito bondoso, o dono das pérolas, veio buscá-las. E eu não estou conseguindo devolver essas pérolas a eles. Então o rabino disse a ela: você não pode agir assim. Não nos pertence. Foi-nos dados de empréstimos. Temos que devolver essas pérolas a ele. E ela falou: pois eu não estou conseguindo. Me ajude. Precisamos de embalar essas pérolas para devolver ao seu legítimo dono. Pegou a mão do seu esposo, foi até o quarto e, abrindo o véu que cobria a cama, lá estavam seus 2 filhos mortos. Chegou a nossa vez de devolvermos o empréstimo que nos foi dado. Esses nossos filhos, nossos entes queridos estão aqui como empréstimo. O verdadeiro Pai é Deus, o Pai de todos, o legítimo Criador. Nós estamos temporariamente como mães, como filhos, como marido, como esposas, mas somos todos tuteladores daqueles filhos de Deus que nos são colocados para conduzirmos ele melhores, para darmos uma educação, para darmos exemplo. Mas o Criador, nosso Pai, que é o Pai de todos, e em certos momentos é possível que alguns desses que Ele coloca sobre nossas tutelas tenha que recordar antes de nós. E nós não estamos programados para isso, mas isso pode acontecer. Nós precisamos nos preparar para determinadas experiências. E aí nós nos perguntamos, mas por que isso? Qual o sentido de tudo isso? A doutrina dos espíritos nos mostra que os espíritos têm sua programação reencarnatória prévia e que seu tempo de vida aqui como encarnado seria curta, ele ficaria pouco tempo. E às vezes por que vieram, nós nos perguntamos por que vieram então, só para nos trazer tristeza? Por que isso acontece comigo? Eu era um filho tão maravilhoso, uma filha tão maravilhosa. Ele precisava ficar aqui mais tempo, mas a justiça divina o levou. Ele cumpriu sua jornada. Mas Deus é misericordioso e vem através desta situação nos mostrar que o amor existe, que somos capazes de amar quantas vidas forem necessário. O tempo de convivência na carne é importante, sim, mas o amor supera a morte e continuaremos amando para a eternidade do Espírito. Que ele veio com seu tempo curto nessa jornada da vida, que ele cumpriu sua missão e que ele voltou aos braços do verdadeiro Pai. O tempo deles aqui foi o necessário, o tempo que eles precisavam. Serviram de lições a ele e a nossa missão foi cumprida e eles retornam. Mas nós, como precisamos de mais tempo para cumprir nossas missões, ficaremos aqui com a dor e com a saudade. E como nosso campo de visão é restrito a essa vida, às vezes julgamos e nos revoltamos. Cobramos de Deus porque Deus retirou eles de nós. Mas devemos fazer o contrário. Buscar forças para cumprir o nosso tempo, cumprir com os entes queridos que ficaram aqui. Devemos dar alegria, né, àqueles que estão aqui. Devemos sim sentir saudade. E quando chegar o nosso momento e a nossa jornada estiver cumprida, devemos voltar. Mas para isso temos que deixar o nosso egoísmo, a nossa vaidade, os nossos apegos e conseguimos sermos melhores. Confiar em Deus, saber que nada é o acaso. Para o dia que voltarmos também aos braços do Pai, teremos novamente o convívio daqueles que amamos e que partiram antes de nós.
Mas o mais importante é saber que aqueles que partiram antes de nós não deixaram de existir. Eles continuam vivos do lado de lá. E do lado de lá ele mantém a mesma capacidade de envolvimento conosco. Depende muito da nossa capacidade de sintonia. Quanto mais equilibrado nós tivermos, mais equilíbrio nós passaremos para ele, mais condição de nos sintonizar com ele nós teremos. Quanto mais desequilíbrio nós tivermos de cá, mais dores e mais angústias e mais desequilíbrios nós estaremos passando para ele. Quando nós sentimos saudade, as lembranças positivas de orarmos por ele, de agradecermos a oportunidade de que ainda por breve tempo nós temos convivido com eles aqui na Terra, onde o verdadeiro amor flui, aceitarmos o retorno deles à verdadeira pátria espiritual como sendo o melhor que foi, como ter sido uma programação, uma escolha de Deus, nosso Pai amoroso, para com todos os seus filhos sempre quer o melhor para todos. Então essa sintonia se faz mais perfeita e essa condição de envolvimento, de comunicação e bem-estar dos dois lados se torna muito maior. Mas ao contrário, quando o desespero chega, quando questionamos Deus, quando revoltamos, quando blasfemamos, quando mergulhamos na depressão que é fruto dessa perda, quando deixamos nossas atividades, quando esquecemos outros entes queridos que aqui ficam, quando passamos a venerar os entes que partiram em detrimento aos que ficaram, essas ondas vibracionais chegam até lá. Pois os espíritos que partem permanecem com os vínculos de sentimento com os que aqui ficam, e aí começa a haver o desequilíbrio dos dois lados, fazendo com que haja sofrimento, dor, angústia, ansiedade, atrapalhando a recuperação emocional dos dois lados. O amor existe além de tudo, existe além do corpo físico, ele não extingue com a morte do corpo físico. O amor continuará dos dois lados, físico e espiritual. E a doutrina espírita chegou então para nos trazer esse conforto. Mas como que ela traz esse conforto? Por que que a doutrina espírita é chamada de consoladora? Às vezes alguém perde um ente querido, vai numa casa espírita, ouvir uma palestra pensando que vai ser consolado. Ouve a palestra, a dor continua, não muda nada. Tem um atendimento fraterno, a dor continua, não muda nada. Começa a tomar passe, a dor continua, não muda nada. Começa a ler, começam a ler o capítulo das aflições e a dor continua, não muda nada. Implanta o evangelho no lar para ver se a dor muda. E às vezes a dor não muda. Aí a gente fala, onde que eu encontro o consolo nessa doutrina? Eu assisto palestra, eu tomo passe, eu estou lendo, estou fazendo o evangelho, mas a dor continua no meu coração. A saudade daqueles que se foram é tão enorme. Eu não consigo deixar de pensar um minuto no meu filho, na minha filha, na minha mãe, no meu pai. Eu não estou conseguindo sentir esse conforto prometido pela doutrina. E segundo Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, não é só num pedaço de pão que você oferece a uma pessoa. O consolo, ele é um processo interno de mudança da pessoa, é um processo no qual a pessoa se move de um lugar que ela está para outro lugar. Emmanuel faz uma comparação dizendo que o sofrimento humano é como se fosse uma furna escura. E nós estamos colocados no fundo dessa furna. E como nós estamos no fundo da furna, na escuridão, a luz está lá fora. E nos dizendo assim, querendo nos consolar. Para nos consolar, eu preciso daquele sol que está lá fora. Mas como que se eu estou no fundo da furna, na escuridão? Então o consolo está em quando nós
nos movemos em direção à luz. Não é a luz que entra dentro da caverna para nos levar ao consolo. Somos nós que temos que mover em direção à luz. Somos nós que temos que ir na direção dela. E todas as vezes que nós ficamos lamentando, reclamando a perda dos nossos pais, dos nossos filhos, das nossas mães, dos nossos cônjuges, e só reclamando, só o desespero, só desarmonia, só desequilíbrio, nós continuamos no fundo daquela forna escura e o consolo não chega até nós. É necessário movermos em direção. E a doutrina espírita ela está atrelada à transformação moral. Então, quando eu busco na minha intimidade uma mudança, quando eu busco sair do lugar que eu estou e buscar de ir para outro lugar, buscando a luz, que eu paro de reclamar e começo a ter atividade, que aquele conjunto de atividades de fazer, assistir palestras, ouvir o Evangelho, implantar o Evangelho em casa, fazer leitura, compreender todas as justiças das aflições, que eu começo a fazer o trabalho da caridade, eu começo a me mover dentro do meu coração, eu começo a compreender então o que aconteceu e o porquê aconteceu. E aí eu começo a fazer então a minha transformação moral. E quando eu faço isso, eu movo o meu coração. Aí sim eu me torno apto a receber o conforto que a doutrina tem para nos oferecer. Ou seja, a doutrina espírita tem para nos oferecer é decorrente de uma mudança de postura e não de um consolo automático. Li e consolei, tomei passe e consolei. É preciso que eu me mova, que eu me altere o meu estado de sentimento para que eu me sinta consolado. E isso não é automático. E é preciso que eu me predisponha a fazer um trabalho nessa busca, nessa forma de interpretar a vida, para que eu possa realmente exercer o meu papel entre as criaturas. É preciso que nos alteremos para uma nova realidade que a gente precisa de conhecer, preciso que entenda, é preciso que haja o amor, que desapegamos daquelas paixões exageradas. E aí, com essa compreensão, deixamos de julgar Deus, passamos a ter mais a compreensão e nos predispomos, então, a receber esse conforto. Existe uma história de Buda que conta que num vilarejo havia uma mulher que havia dado luz a uma criança. E essa mulher estava amamentando o seu bebê quando ela percebeu que a criança parou de sugar. Ela tirou então a criança do seio, daqueles panos que a envolviam, e viu que a criança não amamentava mais. Ela saiu em desespero e foi buscar a mãe dela. E a mãe dela, ao abrir os panos, falou: filha, a criança morreu. Ela não aceitou e saiu correndo para outras, buscando outras pessoas. E todo mundo falava a mesma coisa. E ela queria que alguém falasse algo de diferente. E todo mundo que ela corria não falava, era sempre a mesma coisa. A criança não amamentava. Ela saiu correndo para fora da vila e encontrou distante do vilarejo, debaixo de uma árvore, Buda. E ele estava lá meditando e ela correu com a criança e falou: por favor, meu filho não está no meu colo, mas ele não está mais mamando. Ele parou e dormiu e não quer acordar. Buda então levantou, abriu o pano e viu que a criança estava morta, mas falou para a mãe: para salvar a sua criança, vamos precisar de fazer o seguinte: você vai precisar de dar um chá para ele, um chá de mostarda. Aí ela ficou toda feliz. Ah, mas é muito fácil ter essa mostarda. Aqui na vila todas as casas têm mostarda. Aí ele falou, só que tem que ser uma mostarda mágica, especial. Você vai ter que achar. E ela, onde eu acho essa mostarda mágica? Ele falou, você tem que achar essa mostarda mágica sagrada em uma casa que a morte ainda não entrou. Então você tem que ir naquela casa e buscar essa mostarda onde a morte ainda não chegou.
E ela voltou para a vila correndo e começou a bater em todas as casas. Aqui tem mostarda? Tem. Mas a morte já chegou nessa casa? Sim, minha mãe morreu, outro meu filho morreu, meu pai morreu, meu marido morreu, minha irmã morreu. Em todas as casas a morte já havia chegado, ela não conseguia encontrar aquela mostarda mágica. Ao final da tarde, que ela já tinha batido em todas as casas e viu que a morte já tinha chegado em todas. E no final da tarde, ela voltou para conversar com Buda e ele lhe disse: "Você deu chá para a criança?" Ela disse: "Não." Buda falou, "Você não achou a mostarda sagrada?" Ela disse que não, a mostarda sagrada não existe. Porque todos os lares que eu bati, a morte já tinha chegado primeiro. E Buda lhe falou então, "E a criança?" Ela respondeu, "A criança estava morta, eu a enterrei." Então, se você já sabe que a mostarda sagrada não existe e que a criança estava morta, que você já enterrou, por que voltou? E ela lhe respondeu, "Eu voltei para lhe agradecer, porque você fez, porque eu respeitou a minha condição e permitiu que eu mesma descobrisse tudo por mim mesmo. Agora eu já sei que essa dor chega a todas as famílias. Todos já perderam seus entes queridos de alguma forma. Não há lar que não tenha alguém que não tenha perdido um ente querido. E todos eles, nesse momento, ficou a necessidade da separação. E isso não acontece só comigo, isso aconteceu com todos. Então, meus irmãos, a morte chega sim a todos que estão aqui na Terra. Sempre, todas as famílias terão perca de algum ente, mas ficarão outros que necessitam da nossa luz, do nosso amparo, da nossa iluminação. Que possamos focar nos momentos felizes que esses entes que estiveram conosco ficaram e nos trouxeram e nos ensinaram, principalmente que nos ensinaram que é o amor verdadeiro, o amor puro, o amor desinteressado. E não nos focarmos só no sentimento da dor e da perca, mas sim nos sentimentos de alegria. Nos próprios evangelhos que Jesus nos deixou, eles não terminam naquela dor da classificação, naquelas momento triste, de angústia, de tristeza, de classificação. Nenhum dos evangelhos termina ali. Ele termina na ressurreição, naquele momento em que ele encontra com Maria de Magdala, nos campos lindos, verdejantes, nas flores, no raiar do sol, porque ele nos mostra que é muito mais do que aquele momento da dor. A vida segue, continua. No momento oportuno estaremos todos reunidos novamente. E que o desequilíbrio provoca as dores dos dois lados. Buscamos, através do consolo do nosso Mestre amado, nos reequilibrarmos. A dor ficará para sempre, mas podemos ter equilíbrio para aguardar o momento da chegada. Existem outros entes que aqui ficaram e que necessitam do nosso amparo. Vamos nos abraçar mais, vamos nos amar mais, vamos nos valorizar. Com certeza, assim, estaremos fazendo feliz e levando equilíbrio aos que já foram. Deus misericordioso, pedimos em especial por todos os nossos entes que já partiram, por nossas filhinhas, por nossos filhos, por nossos pais, por nossas mães, por nossos irmãos, por nossos maridos, por nossas esposas, por todos aqueles que amamos, avós, primos, amigos,
Que hoje possa ser um momento de congregação, um momento de amor, um momento de união entre os dois planos, que possamos todos nesse instante estar unidos pelos laços do amor, que possamos todos estar envolvidos debaixo do seu manto e que as lágrimas que agora caem nos nossos rostos são de alegria, de consagração do amor e não de desespero. Que os abraços que agora estamos dando e que estamos levando é um abraço de luz, é um abraço de paz, é um abraço de amor. Gratidão, Pai, por nos permitirmos continuarmos amando pela eternidade e sermos amados. Que todos que estejam conosco nesse instante possam receber sua divina bênção. Pedimos ainda, Pai, que coloque nessas águas seu elemento hoje, o amor. Coloque o seu amor nessas águas, para que possamos buscar o equilíbrio ao tomar nessas águas. E que ainda envolto nesse momento de amor, em qual estamos encarnadas e desencarnadas, possamos orar por todos que necessitam do seu amparo, da sua luz, por todos aqueles que caminham vagando pelas ruas sem um lar, pelos doentes nos leitos de hospitais, pelos idosos, pelos jovens, pelos casais que estão em separação, pelos órfãos. Pai querido, que possamos nos unir em oração, vibrando um único sentimento que temos nesse instante em nosso coração, o amor. Respire, sinta a presença dos seus entes queridos, deem a mão a cada um deles e vamos nos preparar para o nosso encerramento com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque teu é o poder, o reino e a glória, para hoje e sempre. Que assim seja.